noite. Convido vocês a uma pausa antes da nossa reflexão do dia de hoje. Convido vocês a fecharem os olhos, a se acomodarem melhor nas suas cadeiras. Convido vocês a aquietarem o coração, sentirem a respiração, o fluxo contínuo da respiração e desfrutar de uma pausa. Observem a grande diferença quando deixamos de produzir o som através das palavras, deixamos de produzir ruídos e observamos o vazio através do silêncio. Sinta o fluxo da sua respiração. Relaxe um pouco mais o corpo sobre a cadeira, mas mantendo a sua coluna alinhada e o semblante descontraído. Sinta a sua presença de uma forma bastante consciente. Sinta seu corpo, seus pés em contato com o chão, suas pernas, seu eixo, a sua coluna, seus braços relaxados sobre suas pernas, ombros afastados das orelhas e seu semblante descontraído. Sinta a sua pausa. Experimente essa pausa. E então, vamos trazer as nossas mãos unidas em Prana Mudra, próximas ao coração. Vamos inspirar e vamos vibrar o mantra Om 3 vezes. Vamos descer as nossas mãos, abrindo os nossos olhos suavemente, fazendo contato com o lugar, o espaço em que ocupamos. E essa pausa que nós fizemos, valorizando o silêncio, ela tem a ver, de certa forma, com o tema da noite de hoje. O tema da noite de hoje foi retirado do livro Divina Presença. O livro Divina Presença de Yoga Shri Shri Shiranam. E o tema é Aprendendo a Ser Discípulo. Antes de começar pelo tema, porque é incrível como há uma sincronicidade nas coisas de Deus, em tudo que acontece. E a sincronicidade é que chegou às minhas mãos, através de uma aluna queridíssima, uma amiga, uma aluna querida, um texto de Rubens Alves, psicanalista e educador, que fala sobre a escutatória. O tema do texto, o título é Escutatória.
E nesse texto de Rubens Alves, ele, ele diz que existem muitos cursos que ensinam a arte da oratória, a arte de falar, a arte de expressar seus pensamentos, a arte de concatenar ideias e conseguir expressar essas ideias formando frases. Mas que não existe curso sobre a arte da escutatória. E ele passeia por esse texto de uma forma extremamente lúcida e bela, trazendo a importância da pausa, a importância do silêncio, a importância de uma escutatória compassiva, a importância de se criar um espaço em si mesmo para poder recepcionar o outro. E eu me lembrei, quando eu li esse texto, de uma conversa que nós tivemos aqui, provavelmente há uns 5 meses, mais ou menos, não sei exatamente com quanto tempo, mas falando da arte de ouvir, talvez até menos, 3 meses, falando da arte de ouvir. E o tema de hoje, Aprendendo a Ser Discípulo, é um tema que ele é costurado um pouco nesse de Rubens Alves, a escutatória, a arte de escutar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente abre esse texto, né, do livro Divina Presença, a primeira frase que tem é: hoje existem muitas pessoas dispostas a serem mestres e muito poucas a serem discípulos. Muitas pessoas se identificam com a função de serem mestres, mas ninguém quer ser discípulo. Então, há um toque de uma certa forma sincronizado aí nesses assuntos, porque quando a gente fala em escutatória e oratória, a gente fala de como nós queremos estar, como nós, muitos de nós, estamos muito mais disponíveis para falar, para dar a nossa opinião, para concatenar ideias, para formular conceitos, para desenvolver uma narrativa, do que para escutar o que o outro tem a falar. E no aprender a ser discípulo, ninguém quer ser discípulo, todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer ensinar, mas ninguém está afim de aprender. Porque aprender é o estado em que você ter a humildade de recepcionar o conhecimento do outro, de reconhecer que não se sabe tudo e que tem ali alguém que já fez aquele caminho sozinho e que agora pode estar pronto para fazer junto com você. A gente diz sempre na tradição oriental que o mestre, o Sadhguru, o mestre, ele leva sempre o discípulo até onde ele já fez, já foi sozinho. O mestre, ele vai sempre até, ele vai com o discípulo até onde ele já fez aquele caminho sozinho. Ou seja, ele já passou por aquilo, ele já passou pelaquela experiência, ele já vivenciou aquelas emoções, ele já sentiu aquelas experiências na própria pele, ele compreendeu, ele elaborou em torno daquelas situações, então agora ele tem a experiência através, né, através do que foi empírico para ele, vivenciado, e ele pode ir junto com o discípulo, orientar esse discípulo. O mestre não vai levar o discípulo onde ele ainda não foi sozinho. Essa é a segurança do bom mestre. Primeiro ele experimenta, ele vivencia e ele aprende. Uma vez que ele aprende, ele está disposto a fazer esse mesmo caminho com o discípulo. Mas o texto nos diz que ninguém quer ser mais discípulo, porque ser discípulo é desenvolver a arte da escutatória, é ter a humildade de sentar em frente ao mestre, e escutar de um lugar onde você reconhece, onde eu reconheço, que eu ainda não tenho aquela experiência, eu não vivenciei
aquelas experiências e que eu estou me disponibilizando a aceitar aquele conteúdo, a escutar, a compreender o que está sendo me dito, de um lugar onde eu me vou me esvaziando das minhas próprias experiências, dos meus saberes, para acolher o saber daquele mestre que está gentilmente dedicando o tempo dele e o conhecimento a mim. Nós estamos vivendo esse momento em que é muito mais fácil falar do que escutar. Esse momento em que temos uma real urgência em colocar as nossas opiniões, em nos mostrar, em exibir nosso conhecimento, e que não temos muita paciência nem disponibilidade de aceitar o que o outro está nos trazendo. E isso nos fala sobre como estamos com nossos umbigos, fazendo uma referência ao ego, fazendo referência a que nós muitas vezes nos sentimos o centro do universo, né? Isso é da natureza humana, isso é algo que é o trabalho que precisamos realizar, é a tarefa que precisamos realizar nessa encarnação. Todos nós, todos nós, a tarefa que temos nessa encarnação, uma das principais tarefas é entender que quanto mais eu estou preenchida de mim mesma, menos espaço, tolerância, paciência e indulgência com o outro eu vou ter. Quanto mais eu estou preenchida de mim mesma, quanto mais repleta de mim mesmo, menos espaço para o próximo. Quanto mais repleta dos meus conceitos, quanto mais cheia de mim, sabe, preenchida de mim mesma, das coisas que eu sei que. Não é que a gente não tenha que ter esse conteúdo, mas a gente precisa estar sempre fazendo, equacionando, deixando espaços livres para que a gente possa se reconhecer no lugar de aprendiz. Mas quando a gente está muito repleta, quando a gente acha que a gente já tem todo o conhecimento, quando a gente acha que já sabe de tudo, quando a gente acha que é detentora de. E, e isso é muito comum em todos nós, uns mais, outros menos. Mas quando a gente domina um assunto, quanto mais a gente acha que domina aquele assunto, menos disponibilidade de escutar o outro nós teremos. Menos paciência com a dificuldade do outro nós teremos. E acho que essa é a tarefa dessa encarnação de todos nós. A tarefa dessa encarnação é nos desegoidificar, é esvaziar um pouco esse espaço interno de nós mesmos para deixar que tenhamos mais espaço para o outro, tenhamos mais espaço para o que pensa diferente de nós, tenhamos mais espaço para as colocações de um mestre. Muitas vezes a gente faz assim: meu sonho é encontrar um mestre, meu sonho é encontrar um Sadhguru. Mas olha, e esse texto nos diz isso: Deus fala conosco através de várias bocas. Então, não necessariamente nós entraremos em contato com o mestre personificado, aquele mestre, aquele Sadhguru dentro das nossas fantasias, aquele velhinho, sabe, oriental, ou um xamã, ou um orixá, não necessariamente. Mas a gente recebe muitas vezes doses homeopáticas de conhecimento, de informações importantes, por pessoas que às vezes a gente julga não tem conhecimento para passar para a gente. Ah, não. E olha, o conhecimento ele não tem uma cara. O conhecimento ele não é igual para todo mundo. O conhecimento, o saber, ele tem várias expressões diferentes.
Então, a gente precisa desenvolver a capacidade de ter a humildade de compreender que, mesmo a pessoa mais simples do nosso convívio tem algo importante a dizer, porque teve experiências diferentes das nossas, teve uma educação diferente, teve uma história de vida diferente, teve recursos diferentes e teve faltas diferentes. Isso faz com que o sistema dele lide com experiências de forma diferente. Então, todos nós, pela própria natureza, diferentes, nossas naturezas não são iguais, porque não viemos do mesmo lugar, da mesma família, da mesma sociedade, do mesmo núcleo social, do mesmo bairro, da mesma escola. Não viemos dos mesmos pais. Isso traz uma diversidade muito interessante, porque cada um vai tendo estímulos diferentes e o sistema nervoso de cada um lida de forma diferente, às vezes com o mesmo estímulo, o mesmo acontecimento comigo, que acontece comigo, vai me impactar de uma forma, o mesmo acontecimento, algo muito similar, vai impactar o outro de forma completamente diferente. Essa é a diversidade humana, essa é a diversidade do sistema nervoso humano, que é composto de informações, de estímulos diferentes que nós tivemos, em vidas diferentes que tivemos, e que, portanto, nós estaremos lidando com situações iguais ou parecidas de formas diferentes. Isso capacita qualquer pessoa a sempre ter algo interessante a nos trazer, porque nós vamos nos fechando na nossa caixinha de experiências e achando que o universo é aquilo. O universo foram minhas dificuldades, meus traumas, minhas superações de infância. O universo é muito mais do que isso, né? Porque eu posso estar me disponibilizando a também entrar e perceber o universo do outro, do lugar onde ele conseguiu lidar, e aprender com a experiência do outro, e aprender com a forma resiliente ou não que ele lidou com aquela experiência. Então, aprendendo a ser discípulo é aprendendo a compreender que nas mínimas coisas, em que às vezes nos parecem coisas sem sentidos ou coisas que não têm robustez suficiente para se tornar um aprendizado, tem um significativo. Muitas vezes nós vamos perdendo a capacidade de decodificar as mensagens que nos chegam por formas diferentes, por dialetos diferentes, né? Por expressões diferentes, mas que têm conhecimento, que têm experiência ali, que têm informação importante. Fato é que nós vamos nos fechando nas nossas caixinhas particulares. Fato é que o nosso universo vai ficando depauperado, vai ficando um universo pobre, cognitivamente, intelectualmente, se a gente vai se fechando para esses contatos diferentes. Até o nosso repertório pessoal vai empobrecendo. Nossas palavras, nosso discurso, nossa forma de elaborar. Por quê? Porque a gente vai achando que o que está certo é o que está dentro do que nos é familiar. E dentro do que nos é familiar, tem um conforto. Porque é familiar, é o que está bom. Eu não vou ser cobrada ou autocobrada, eu não vou ser estimulada, eu não vou ser estimulada mesmo a fazer movimentos diferentes. Então, vamos fazer o seguinte: deixa como está. E a gente vai se fechando na caixinha, os mesmos repertórios, as mesmas experiências, o mesmo blá blá blá, as mesmas lamúrias. Isso vai empobrecendo a gente de repertórios diferentes de novidades. E a gente vai perdendo a capacidade de ser como as crianças curiosas. A gente vai perdendo curiosidade e vai perdendo curiosidade por tudo que é diferente ao que a gente conhece.
E por ser diferente, a mente, o sistema nervoso, mas a mente precisamente, eu vou ter que elaborar coisas diferentes, vai me dar trabalho. Aí o que é que acontece sem a gente perceber? A gente vai afunilando. Nossos conceitos vão ficando estéreis. A gente vai cada vez mais só vivendo aquilo. Um corredorzinho, um longo corredor que vai se afunilando, que vai se afunilando, que vai se afunilando, até a gente não ter mais recurso. Isso porque dá trabalho lidar com o diferente, mas também estimula, traz impulsos novos, novas sinapses, novos contatos, novas experiências, novas narrativas, novas interpretações, novos conhecimentos. Então, muito e aí eu vou fazer um link da escutatória, da importância do escutar, é a importância de ser discípulo. É a importância de se abrir para aprender, é a importância de reconhecer que o outro pode estar trazendo tem novidades, e as novidades estimulam o nosso sistema nervoso, instigam novas conexões. A gente vai ficando preguiçoso. E aí, tudo que é diferente, a gente repele. Uma pessoa que pensa muito diferente, uma pessoa que fala muito diferente, uma pessoa que está fora dos padrões em que a gente normalizou e que a gente se habituou a lidar. Esse eu não quero. Não, aquela pessoa que te estranha. Não, não, não fala coisa com coisa. A gente faz isso. Nossa, é muito fácil a gente fazer isso. Todos nós, uns mais, outros menos, fazemos isso. Porque é como o cérebro estivesse dizendo assim: não me traga trabalho. O conhecido eu automatizo. Então, dá menos trabalho, gasto menos energia. E assim a gente vai perdendo a capacidade de se conectar, de aprender com coisas novas, de lidar com coisas diferentes, de estimular nosso conhecimento e de ficar mais aberta ao outro. Porque o que acontece é que a gente vai se fechando. Então, hoje tem muitas pessoas ensinando. As pessoas querem ensinar e aprender. Aprender é o que vai nos livrar do sofrimento. Então, é preciso ter uma postura humilde, dizer assim: Eu não sabia isso." Sabe, o dizer eu não sei, para muitas pessoas, é muito desafiador. Não, fulano, você sabe isso? Fulana, você reconhece? Não, isso eu não sei. Sabe? Que ao mesmo tempo pode ser desafiador para uma pessoa que aprendeu que tinha que ter resposta para tudo, porque assim ela tinha uma função naquele lugar, naquele núcleo. Pode ser desafiador dizer eu não sei, mas por outro lado, quando a gente faz essa travessia de reconhecer que não sabe e está tudo bem, é libertador. Não sei. Você sabe, eu posso aprender com você. Então, é uma necessidade de abrir um pouco mais para que a gente possa se colocar nesse lugar de recepcionar o que o outro traz. E não deduzir que tem um valor. Se a pessoa não fala bem, se a pessoa não sabe se expressar, se a pessoa não tem um vocabulário vastíssimo, não tem nada a dizer. Não, pelo amor de Deus. Até porque o aprendizado não se dá unicamente por palavras. Mas não mesmo. Muito do aprendizado realizado em ações, numa conexão de contato visual, num toque acolhedor. O silêncio tem um aprendizado lindo. A gente acha que falar é a melhor forma de ensinar, mas às vezes é o silêncio que ensina a gente. Porque quando a gente faz o silêncio, quando a gente faz a pausa e se sente confortável com essa pausa, a gente está
tirando, limpando aquele fluxo neurótico de pensamentos, aquele fluxo agitado de pensamentos que vão configurando quem somos e que vão é, 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 engessando os conceitos sobre nós mesmos, calcinando esses conceitos, amalgamando esses conceitos, endurecendo, enrijecendo, e aí todo o nosso espaço interno está amalgamado, está concretado com a ideia do que somos. Não tem espaço mais para receber nada do outro, não tem espaço para uma ideia diferente, não tem espaço para um conceito diferente, não tem espaço para uma emoção diferente, não tem espaço para um sentimento diferente. Então, tanto na questão da oratória, que na verdade da escutatória, não da oratória, todo mundo quer saber falar, mas o saber escutar, tanto na escutatória compassiva, o saber ouvir, que pede que a gente se esvazie um pouco de nós mesmos para criar um espaço e recepcionar o outro sem julgamento, recepcionar o que o outro traz em palavras e muitas vezes em silêncio, quanto à condição de ser discípulo e não mestre, onde a gente se senta em frente ao outro e se coloca com toda a disponibilidade de escutar o que o outro traz, porque já tem um espaço interno em nós livre, desocupado de nós mesmos. E esse espaço pode ser preenchido pelo outro. Acho eu que essa é uma grande, bela, linda e proveitosa tarefa que todos nós encarnados, e também quando já não tivermos encarnados, mas ainda com a nossa consciência, temos que realizar a tarefa de se esvaziar um pouco mais de si mesmos para criar um espaço para o outro, para criar um espaço para Deus, para criar um espaço para os nossos guias, para os nossos protetores. E a gente, às vezes, consegue até reconhecer e dizer assim: não, meu mestre, eu tenho um guia, eu tenho uma guiança linda, eu tenho meu anjo da guarda, não, meu anjo da guarda. Mas eu sempre brinco falando isso aqui porque eu acho que isso não é uma coisa incomum. A gente negocia com o nosso anjo da guarda e a gente arruma uma oração de forma que na nossa oratória, para o nosso guia, para o nosso anjo da guarda, para Deus, para os mestres, a gente consiga convencê-los a realizar algo que a gente quer. E na meditação, a gente silencia. Não há barganha. Não há barganha. E com isso eu não estou dizendo que a oração não é maravilhosa, a oração é uma bênção. A oração é uma coisa linda, mas a gente precisa cuidar do teor da oração. A oração não é uma oratória numa narrativa de convencimento a Deus para realizar o que a gente quer. A oração, quando está alinhada com a meditação, com o propósito da meditação, é um esvaziar-se, é um dizer: Pai, tu sabes melhor do que eu preciso, do que eu mesmo. Portanto, que se realize a tua vontade. Tu sabes a minha fraqueza e das minhas virtudes. Que se realize a tua vontade. Na oração, a gente está diante de um mestre, Deus, Pai de todas as coisas, o início, o meio e o fim. Não cabe ali um discurso de convencimento, cabe um esvaziamento do si mesmo, para que eu compreenda a necessidade, talvez, de passar pelo que eu estou passando e de aprender o que precisa ser aprendido, de reconhecer aquele conhecimento e de incorporá-lo na minha experiência. Estar diante de um mestre
é se colocar como discípulo, na obediência da fé, na obediência de uma rendição que se entrega diante daquele que reconhecemos, que sabe, que nos conhece e, portanto, na humildade de dizer: seja feita a tua vontade. Essa é a oração do Cristo. Esse é o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade e não a minha. Eu ainda estou cheio de equívocos. Eu estou cheia de limitações, cheia de interpretações equivocadas. Eu preciso que seja feita a tua vontade. Se eu tenho alguma chance, é que seja feita a tua vontade. Então, é preciso reconhecer a humildade, uma rendição, um reconhecimento na oração. E é uma oração que não há barganha, não há nem pedido, há agradecimento e entrega. E isso é muito importante. Como deve ser, a gente está conversando com o nosso guia e tentando achar que tá enganando ele, dizendo que no final, no final, no final, eu quero que seja feita a minha vontade. O guia deve olhar e dizer assim: oh meu Deus, esse menino, essa menina dá trabalho. Se eu for fazer isso que ele quer, isso que ela está pedindo, não vai ser legal. No final, não vai dar bom. Essa é a condição do cristão, da pessoa de fé, da pessoa que está buscando o autoconhecimento. É reconhecer que tem as dificuldades, nós temos. Não vamos romantizar a nossa relação com a espiritualidade. Nós temos nossas limitações, uns mais, outros menos, mas todos nós estamos caminhando. Somos andarilhos de um longo caminho que nos convida diariamente a reflexões. Diariamente, o trabalho da gente, a proposta é: vamos nos esvaziando de tudo isso que a gente acha que sabe. Porque tudo isso que a gente acha que sabe, muitas dessas coisas estão relacionadas à nossa estreita experiência até aqui. Mas isso não nos compõe. Nós somos muito mais. E somos muito mais quando somos também movidos pelas outras experiências dos nossos irmãos, que vão compartilhando com a gente suas dores e seus amores, suas vitórias, suas lutas, suas experiências. E isso faz com que eu não precise passar pelas mesmas coisas para compreender o processo. Estar diante de um mestre e se reconhecer como discípulo é maravilhoso. Porque na medida em que a gente vai avançando esse autoconhecimento, que a gente vai compreendendo o trabalho do mestre em segurar as nossas mãos e fazer o mesmo caminho conosco que ele já fez sozinho um dia. Quando a gente vai abrindo os nossos ouvidos para uma escutatória mais paciente, sem julgamento, sem estar escutando e já estar criando uma resposta, mas simplesmente no espaço que se abre interno e que acolhe o que está sendo dito sem julgamento. Quando a gente aprende com o mestre, a gente começa a sentir que reverbera dentro de nós cada palavra do mestre, como se fosse nossa própria palavra. E é nesse estado em que Jesus se fusionou com Deus e disse: eu e o Pai somos o mesmo. Nós temos um longo caminho, mas o caminho se faz caminhando. E é preciso que tenhamos mais abertura, mais humildade, mais vontade de aprender. E vontade de aprender de um lugar onde não só os mestres podem ensinar, existem mestres disfarçados por aí. Eu já conversei com pessoas extremamente simples que me deram verdadeiras aulas de filosofia de vida, que me ensinaram sobre desapego, sobre amor incondicional,
sobre vida com liberdade, porque pessoas que estavam vivendo muitas vezes nas ruas, mas estavam absolutamente despertos, com uma vida modesta, com amigos. Eu já contei aqui uma vez de um rapaz, de um morador de rua em São Paulo, chamado Paulinho. Eu pude ter o prazer de conversar com ele na da Liberdade, Praça da Liberdade, faz tanto tempo isso, faz quase 30 anos. E ele me falou sobre a vida, e ele era amigo de todos, e todos compartilhavam seus lanches com ele. E ele me falava de um lugar que, para nós que temos um teto, que temos um guarda-roupa cheio de roupa, que temos comida na cozinha disponível, que temos lanche, para nós parece impossível conseguir se sentir bem naquele lugar onde ele estava. Mas ele estava muito feliz e ele estava dizendo que foi uma escolha consciente dele. Precisamos abrir um lugar dentro de nós para entender que cada um tem uma necessidade diferente, tem uma história de vida diferente, veio de um lugar diferente. E isso que faz a beleza da diversidade humana. E isso que faz o planeta se tornar um bom lugar para se viver, um lugar interessante. Mas a gente precisa ter essa curiosidade. Junto com essa curiosidade, precisa ter um comportamento de abertura para o novo, para o que não conhecemos. E porque não conhecemos, não precisamos ter medo. Podemos ter uma atitude de curiosidade. Curiosidade é o que as crianças têm, perguntando tudo. Quantas vezes uma criancinha faz uma perguntinha, parece simples, mas para ela é complexa, e ela fica olhando sua resposta e embebecida com aquilo que está sendo trazido para ela, um novo universo, um lugar diferente. E ela vai aprendendo. A gente não pode perder essa disponibilidade para aprender. A gente não pode perder curiosidade nas coisas. Se tem uma dúvida, que não tenhamos preguiça de pesquisar. Vamos na fonte, vamos no livro, vamos pesquisar. Hoje nós temos uma gama de possibilidade de fazer pesquisas pela inteligência artificial. Não precisamos ficar reféns disso, mas tem notícias, livros, enfim. A gente só não chega a uma informação se a gente não tiver curiosidade para chegar. E a gente pode comparar a resposta de vários lugares para ver se há veracidade, se há sincronicidade, se há coerência. Precisa ter curiosidade. Uma atitude curiosa é uma atitude daquele eterno aprendiz. Uma atitude humilde é uma atitude do eterno aprendiz. Reconhecer que não sabe e ter curiosidade para aprender. A gente vai adquirindo conhecimento de lugares diferentes. Isso é maravilhoso, isso enriquece nossas conexões. E isso faz com que a gente, criando esse espaço interno para recepcionar o novo, a gente esteja diretamente em contato com o outro, deixando de viver aprisionados na nossa própria e única experiência e fazendo intercâmbio com o próximo. Essas são as notícias de hoje. Muito bom estar aqui com vocês e convido vocês de novo para essa pausa, para que possamos fechar os olhos, para que possamos sentir a nossa presença, para que possamos perceber se estamos tendo uma atitude de abertura ou se estamos cada vez mais nos fechando como conchas, impossibilitando que o outro nos alcance e nos traga boas novas. Observe a sua pausa. Observe sua pausa. Sentindo nesse momento uma profunda conexão com a paz. Sentindo-se tocado, tocada pela experiência da paz. Pela vontade de querer aprender. Pela vontade de conhecer o novo. Pela disponibilidade de escutar o próximo. Pela beleza de escutar o próximo. Sentindo um espaço que se expande dentro de nós e que pode recepcionar as diferentes formas
de falar, de pensar, de compreender, de viver, de experimentar a vida. Cada pessoa é única, tanto na digital quanto na alma. Cada pessoa é uma centelha divina e é única em suas particularidades, em suas vulnerabilidades e em suas potencialidades. Não há ninguém que não seja capaz de nos ensinar algo. Uma criança nos ensina tanto. E não há ninguém que não seja capaz de aprender algo. Que nós possamos, através dessa reflexão de hoje, abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes e as nossas almas para o novo, para a forma de ouvir Deus através de várias bocas. E que saibamos identificar a mensagem verdadeira, a boa nova. Que saibamos identificar, que saibamos reconhecer e que saibamos valorizar. Vamos trazer as mãos unidas em pronome e encerrar o nosso encontro de hoje dizendo: Om Shanti, muita paz, muita paz. Um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez e até a próxima. Até lá.